Olá! Por sua audiência, o meu muito obrigado. Seja bem-vindo ao programa Amigas de Negócio. Aqui a nossa missão é te informar, falar da geração de oportunidades de negócios e você deve conhecer também os nossos canais digitais, Rede Educativa MS e também pelo Facebook e o Instagram, Rede Amigas de Negócios. Lá você vai poder acompanhar todos os nossos programas e encaminhar com certeza um deles para um amigo, para uma amiga que empreende, que com certeza ele vai se sentir motivado a empreender. Lançamos nesse programa também um novo quadro que fala negócios de sucesso com a Tatiana Deboni. Vamos conferir o quadro? O seu sucesso está com a gente e eu te explico o porquê. Somos referência no estado quando o assunto é revenda de semijoias. Aqui você nunca estará sozinha. Temos uma equipe de consultoras que estarão diariamente com você na construção da sua carteira de clientes para fazer de você um grande sucesso JL Gold. Oferecemos todo o suporte para fazer de você uma vendedora de sucesso com os nossos produtos. Venha trilhar a sua caminhada de sucesso com a JL Gold. E para a entrevista de hoje, eu convidei o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, do CRC, Otacílio dos Santos Nunes, empresário contábil, e também veio aqui acompanhar nosso programa a vice-presidente Maria Leni, vice-presidente também da comunidade japonesa Nippo, para um super bate-papo para falarmos da importante instituição que tem mais de 7.000 profissionais em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, né? Para a gente bate-papo aqui, né? A Maria Leni já veio aqui na rádio. O senhor que é a primeira vez que veio, né? Primeira vez. Nós que agradecemos o convite, né? E bom dia para todo mundo e vamos, né, conversar, vai ser um bate-papo gostoso aqui. Sim, com certeza. Eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho do Conselho, tá? Para a gente deixar claro aqui que o que o Conselho faz para os profissionais, Otacílio. Bom, o Conselho, na realidade, ele tem três principais funções, que é registrar, fiscalizar e a educação continuada dos profissionais. Tá? Ao longo da nossa conversa, a gente vai ter oportunidade de explicar melhor como isso funciona. Mas aí ele existe, no caso, para fiscalizar e para ajudar o profissional a se profissionalizar mais. Sim, a se capacitar mais. Vou te explicar um pouquinho da história. Né? A nossa profissão foi regulamentada em 1946, né? E no Mato Grosso do Sul, o Conselho Regional existe desde 1985. Né? Na realidade, existe um entendimento assim, o Conselho é para proteger o profissional da contabilidade. Não. O Conselho é para proteger a sociedade dos profissionais antiéticos. Né? Então, nós partimos do seguinte princípio. Nós fiscalizamos os profissionais para que ele não cause prejuízo ao seu cliente e à sociedade. Então, nós somos uma autarquia federal e a nossa missão é voltada ao interesse público. Né? Então, às vezes, o profissional acha que nós somos, vamos dizer assim, porque ele paga uma anuidade, ele é protegido por nós. Não. Nós vamos fiscalizar e nós protegemos a sociedade e não o profissional. Né? E quando a gente faz a regulamentação da profissão e fiscaliza para que leigos não a utilizem indevidamente, aí sim nós estamos protegendo a nossa profissão e protegendo o profissional. Né? Então, essa diferença é que a gente quer, nós estamos fazendo um trabalho de base nas universidades, essa diferença que a gente quer que as pessoas saibam. Né, que conheçam esse trabalho. Né? Nós temos números aí de quantos profissionais, Maria Leni, saem para o mercado da faculdade anualmente? Deve estar
Deve estar na faixa de mais ou menos uns 100 profissionais hoje, né? Só que para o profissional entrar e Se trabalhar na área de contabilidade. ela tem que passar, fora a formação em bacharel, de bacharelando, ela tem que passar num exame de suficiência que o Conselho Federal aplica 2 vezes ao ano. Uma no primeiro semestre ou outra no segundo semestre. A partir daí, então, o profissional pode se registrar no conselho e atuar como profissional de contabilidade. Então, uma vez que você tem o registro, não precisa fazer a prova, mas até ter o registro tem que fazer essas 2 provas. Isso. Sim. Então, faz a faculdade, fica ali 1 ano, né? Você pode estudando pra fazer prestar- durante o tempo que você está estudando, você pode fazer como chamado treineiro, né? Você pode fazer para ver como é a prova, como é, né? A dinâmica da prova. Não há problema. Mas quem fizer no último ano e for aprovado, aí necessariamente ela terminou o curso, colou o grau, ela pode se inscrever. Muito bom. E a contabilidade? Me fala um pouquinho de você. Quando que você foi fisgado pela contabilidade na sua história de vida? Minha história de vida? É. Bom, eu sou mineiro, morava em Belo Horizonte na época e fui escolher fazer a faculdade, eu queria fazer administração e acabei passando no curso de ciências contábeis. E daí, quando você entra e começa a conhecer, você vê a profundidade que é A profissão. a ciência contábil, né? E me formei em 92 na PUC de Minas. E daí trabalhei em várias empresas, grandes empresas. Trabalhei com auditoria, contabilidade, controle. E essa chegada para o Mato Grosso do Sul? Bom, eu vim para cá na época do gasoduto, da construção do gasoduto Bolívia-Brasil. Eu vim trabalhar na construtora, naquela época que fez o gasoduto Bolívia-Brasil. E dali eu segui com essa construtora até 2005. Depois eu fui trabalhar numa empresa americana, fiquei um pouco tempo, voltei. Então, assim, eu tenho um histórico de idas e vindas nessa construtora. Né? Numa instituição com um pouco mais de 30 anos, né, de existência, você falou sobre a questão da capacitação. Sim. Né? A gente poderia falar um pouco sobre isso, essa importância? Sim. E como que os profissionais poderiam, saindo da faculdade, ou até mesmo, ou é só para quem já tem o registro no conselho? Como é que funciona esse desenvolvimento? Tá, vamos lá. Como a Maria Helene disse sobre o exame de suficiência, você tem que pagar uma taxa para o exame de suficiência. Essa taxa, depois que a gente paga a empresa que faz a prova, de suficiência, esse dinheiro é todo ele é revertido para a educação profissional continuada. Né? A nossa profissão ela é muito dinâmica. Muitas leis surgem a cada dia. Isso né? também é outra pergunta que eu ia te fazer. Esse período de pandemia que nós tivemos foi muita mudança na questão contábil, principalmente empresarial, né? Sim, muito rápido. Foram coisas rápidas, né? E nós fomos inseridos na lista de profissões essenciais, né? E não paramos de trabalhar, pelo contrário, aumentou muito o nosso trabalho. Apesar de termos algumas obrigações postergadas, o nosso trabalho foi contínuo, né? Alguns pegaram Covid, alguns faleceram, colegas faleceram, né? Mas nós não podemos parar, porque a folha de pagamento tem que sair, os impostos têm que ser calculados e recolhidos, os balanços têm que acontecer, porque você imagina, quando morre um sócio, você faz a distribuição da empresa, né, para os herdeiros de acordo com o patrimônio líquido da empresa. Então, se você para a contabilidade, você não tem o balanço. Você não tendo um balanço, você não tem como saber qual é o patrimônio líquido da empresa e fazer a distribuição para os herdeiros. Então, nós não paramos. Pelo contrário, aumentou a nossa carga de trabalho. Né? E dentro da contabilidade, existe algumas sub-áreas assim, que está crescendo muito, Maria Helene? Ele cresce como um todo, né? Porque, na verdade, o nosso maior crescimento foi
que nós utilizamos do que nós temos, do balanço, do balancete e tudo, e mostramos para o empresariado, fazemos uma análise financeira e estamos trabalhando hoje muito como consultor daquela empresa, mostrando os números para que ele tome uma decisão adequada aos seus negócios. Então... Essa parte de consultoria, vocês percebem que está crescendo muito. Bastante. E a gente, principalmente nessa pandemia, nós fizemos muito trabalho assim, em função dos financiamentos propostos pelo governo, que precisava dessa adequação toda, né? Então, nós alinhamos a nossa contabilidade e mostramos também ao nosso cliente, ao nosso empresariado, da necessidade ou o melhor caminho para ele seguir. Quando a gente fala sobre as vertentes que o profissional da contabilidade pode atuar, nós temos algumas profissões que são sugeridas pelo Conselho? Várias, né? Tem várias. Inúmeras, tem né, várias, acredito, né? Bom, nós temos a área fiscal, nós temos a área de auditoria, perícia, consultoria, né? Controller. Então, são várias as áreas de atuação. E tem várias também que são prerrogativas de um contador. Por exemplo, não existe uma empresa sem um contador. Sem uma contabilidade. Não tem como. Isso não importa o tamanho, né, Otacílio? Não importa. É uma empresa pequena ou uma empresa grande. E o que eu ia comentar também é as empresas MEI, né? Nós vamos para o intervalo e eu volto com mais entrevista aqui com o presidente do CRC, Otacílio, e Maria Eleni, vice-presidente também do CRC e também presidente da NIPO. Eu já volto no intervalo. Um minutinho só. De volta aqui em entrevista no nosso programa Amigas de Negócios, numa edição especial que é o Café com o Líder. Eu trouxe o presidente do Conselho de Contabilidade, o Otacílio, e a vice-presidente, a Maria Eleni, vice-presidente administrativa, tanto do CRC quanto da NIPO, né? A Eleni, ela é... Multifunção. Multifunção, ela é envolvida em tudo, né, Otacílio? Sim. E ela é, assim, digamos, com bastante força, bem líder, né? Ela é calada um pouco. Sim. Você sabe que eu ligo às vezes para ela e eu quero puxar a conversa, ela só me escuta. Fala, Mas eu adoro a vida dela, porque ela inspira muita gente, né? Com certeza. Japonesa, mulher, né? 40 anos de profissão, foi presidente do CRC. Quantas gestões, Leni? É uma gestão de 2 anos. 2 anos. E foi uma gestão bastante difícil, porque pegamos bem no período da pandemia, bem no né? período. Quando ela assumiu... Eu chamei ela porque a gente estava falando sobre isso no primeiro bloco, essa questão fiscal e as mudanças e tal, e dessa questão do tributo, imposto e tudo mais que houve na pandemia, toda essa questão da procrastinação para fazer a declaração e tudo mais. E na época, eu tinha um programa de rádio aqui na 104 FM e eu a convidei, bem no período da pandemia, porque o assunto estava muito pertinente, né? Era muita flor da pele, o medo, o receio, a pressa e a preocupação do empresariado com essa questão da mudança. E a Eleni, a gente teve o primeiro contato nessa época, ela ainda estava presidente. E eu admiro, né? E penso assim, no maior desafio que foi presidir uma instituição onde está tendo todo esse burburinho, né? Foi bastante difícil, mas a gente contou com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade, que eles nos subsidiaram com bastante assunto, bastante tema, bastante curso. Então, aí, a gente pôde dar aos nossos profissionais meios e maneiras deles se acompanharem, se atualizarem no trato das questões fiscais, trabalhistas, porque naquela época, quando emergiu a pandemia, o governo começou a soltar notas e notas, legislação e legislação, uma atrás da outra. E para a gente acompanhar e dar
A devolutiva para os clientes, Para da os clientes sociedade? foi bastante difícil. Aí, o que nós fizemos? Porque o Conselho Regional, ele é formado por 5 vices. Então, nós temos um conselho diretor. Então, chamamos o conselho diretor e agora? Vamos direcionar como? Vamos trabalhar assim. Então, nós investimos bastante em tecnologia, né, no chamamento dos programas. Aí começamos a fazer algum trabalho via virtual, porque até então todos os nossos eventos eram presenciais. Então cada vice foi um sufoco, né, Otacílio? Bastante, foi bastante. Mas, graças a Foi um Deus, desafio, a gente né? conseguiu, e o Conselho Federal também trabalhou na postergação de alguns impostos, principalmente da declaração de imposto de renda da pessoa física, e depois da jurídica, o ECD e a escrituração fiscal. Então, aí nós conseguimos levar o nosso trabalho a bom termo. Não é, Otacílio? Com certeza. Atravessamos a pandemia trabalhando muito, preocupados, né? Colegas, como eu te disse, colegas faleceram, né? Muita gente pegou Covid. E assim, às vezes reduzia o quadro, a gente colocava pessoas para trabalhar em casa, né? Então, Mas foi também mostrou para bastante nós que difícil. é possível se fazer muita coisa de casa. Sim. Né? E também, se possível, se usar as 24 horas para fazer muita coisa. Porque a gente Sim. voltou da pandemia e parece que a vida continuou vulca do mesmo jeito, né? Está mesmo corrido como era antes, está tudo da mesma maneira. Mas a gente já aprendeu já a conciliar, buscar ter mais qualidade de vida, buscar trabalhar e tentar fazer mais coisas nas 24 horas. Eu lembro que eu liguei para a Leni e nós lançamos um evento digital, de rodada de negócios entre mulheres líderes, presidente, diretora e gestora. E foi fantástico, foi no mês de fevereiro, bem durante a pandemia, online, presidente, online. Todas entraram e se conectaram e fizeram parcerias e fizeram convênios. Então, assim, realmente a tecnologia usada no momento certo, na hora certa, ela pode nos dar muito mais atividade, muito mais resultado. Né? E quando a gente fala disso para o interior do estado, eu também pergunto, porque o Conselho, ele abrange os 7 mil profissionais em todo o estado. Exatamente, Né? exatamente. E a atuação do Conselho está sendo feita no modo digital? Agora não mais, agora a gente está começando a retomar o presencial. Né? Então, por exemplo, a fiscalização no interior, praticamente, não só no interior, aqui na cidade, parou. A fiscalização presencial, agora a gente está voltando. Né? Então, nós tivemos aí a fiscalização por meio digital, onde você encaminha um questionário para o profissional, ele responde, e a fiscalização vai trocando informação com aquele profissional. Né? Mas agora nós já estamos voltando para o presencial. Né? E outra questão que você falou de utilização do trabalho em casa. O interessante é que nós descobrimos que algumas pessoas não querem trabalhar em casa. Esse sou eu. Tô na fila. Outras se adaptam muito facilmente. Outras não querem. Nós tivemos um O caso... pessoal da comunicação mais difícil, né? A gente tem... Talvez. Mas nós tivemos um caso que a menina falou, pelo amor de Deus, eu quero voltar, não aguento mais. Deixa só eu aí no conselho, né? Tudo deixa só eu. Então, assim, acontece ainda... Depende da pessoa, né? Ela se sente mais produtiva em casa ou não, né? Quando a gente fala de parcerias e que o pessoal que está em casa assistindo fica pensando, poxa, mas eu tenho o meu produto, o meu serviço é para vender para o conselho ou é para os profissionais da contabilidade. Existe esse tipo de parceria entre iniciativa privada, de instituições de autarquia? Como é que funciona isso, presidente? Só para a gente diversificar e, de repente, dar até oportunidade para as pessoas entenderem um pouco mais. No nosso caso, nós somos uma autarquia pública federal, né? Uma autarquia federal. E nós funcionamos como se, né, nos moldes de um órgão público. Sim. Né? Pela nossa atividade, nós temos atividades que são inerentes aos profissionais que trabalham no Conselho e inerente aos profissionais que utilizam o Conselho. Né? Para os profissionais que trabalham no Conselho,
a gente vai fazer contratação normal de material de serviço, escritório, de produto e tal. serviços, produtos e tal. Para os profissionais que estão registrados, a gente tem a parte de educação continuada. Aí sim a gente tem um relacionamento com as instituições de ensino, né? Tanto de graduação como pós-graduação, a gente tem essa relação, né? E também contratação de palestrantes, né? A gente contrata palestrantes de determinado No modo assunto. presencial ou Exatamente, online? Então, assim, a nossa relação com a área privada, basicamente, é essa. Essa questão que você estava falando, Leni, sobre a questão fiscal que teve ali no período da pandemia, o que mudou praticamente para o mundo hoje corporativo? O que mudou foi a gente receber toda a documentação, tudo virtual, e a relação. E ali, por exemplo, nós não paramos, o escritório não parou. A maioria dos profissionais, ninguém parou. Mas a maneira. Só que a gente não poderia receber ninguém dentro do escritório. Só o nosso corpo técnico de trabalho de cada escritório ou de cada empresa. Então, acelerou muito a maneira dos profissionais, dos empresários mandarem a documentação para o escritório. E aí, nessa seleção de documentos, nós trabalhamos bastante na Tacílio, porque a gente não tinha uma empresa ou que mandasse a documentação assim, corretamente, ou às vezes por problemas dela interno mesmo, às vezes ela não conseguia captar também A documentação necessária. da documentação. Aí nós tínhamos que entrar, nós tínhamos que entrar dentro do site da prefeitura. De envio também, né? Também. Então, nós tínhamos que entrar dentro do site da Cefaz, dentro do site da Prefeitura, dentro da Receita Federal, para buscar todas essas informações para a gente poder oferecer aquele trabalho que a gente vinha fazendo com qualidade que a gente sempre primou, né? Então, foi uma adaptação. Como profissionais da contabilidade, que vocês estão à frente da Leni, esteve à frente como presidente, hoje como vice-administrador, você também é presidente hoje, e os dois são empresários da área da contabilidade. Eu pergunto para vocês assim, o que vocês diriam para quem está começando a empreender hoje? Que às vezes nosso programa é voltado para negócios, buscando incentivar, buscando informar, né, dentro do programa. O que vocês diriam para quem está empreendendo hoje? Corre lá, faz logo sua contabilidade. Procure um contador. Procure um contador, primeiro. Por quê? Sempre. Geralmente, você deve procurar, geralmente não, todas as vezes, um contador e talvez um advogado tributarista, né? Porque em muitas situações você imagina um negócio, mas não sabe as implicações que aquele negócio pode trazer. Quais são os impostos, a carga tributária, né? O que você tem que constar dentro de um contrato social, né? Como que isso funciona de uma maneira geral. Então, procure um contador. Se o contador, se ele se sentir habilitado a fazer aquilo que a pessoa está solicitando, às vezes é algo simples, a gente faz. Se vai para um patamar mais elevado, que demanda uma consultoria tributária, então a gente tem parcerias com advogados, né? Onde a gente busca essa informação, porque às vezes não é tão simples. As pessoas imaginam, vou fazer, ou vê o outro fazendo, e eu também vou fazer igual, né? Está dando resultado, mas primeiro ele tem que saber quais são as consequências do negócio, né? E porque muitas vezes acontece, né? Você começa a construir uma casa e não termina, não é assim? Porque ali faltou planejamento. Sem fundação, né? Faltou planejamento. E o que a gente viu muito na necessidade do pessoal que está passando por enfrentamento da pandemia, a questão econômica, né? De inflação até o nosso poder de compra. E também o maior índice agora de endividamento é as pessoas saberem, entenderem um pouco mais sobre o seu negócio. Para poder dar preço aos seus produtos. Saber aprender certinho fazer a sua contabilidade. Não precisa ninguém nascer contador ou se formar em contabilidade. Mas precisa procurar e acessar um profissional para que possa
precificar, entender legalmente, tudo Sim. como é que funciona, porque senão morre na praia. Morre, afunda, você acaba... Nós temos várias situações, a pessoa imaginar um negócio, querer fazer um negócio, e a gente tenta Ajudar. explicar como funciona, e a pessoa vai e acaba cavando um buraco. Lá na frente ele se toca e cava um buraco, aí vem, os problemas vêm, né? Porque você começa a assumir dívidas que você não tinha, né? E por um sonho, às vezes, de empreendedorismo, acaba cavando um buraco. Esse sonho vira um pesadelo, Vira né? um pesadelo. Então, faça com planejamento, né? Consulte os profissionais da área, né? E para que você tenha sucesso. Um negócio rentável e de sucesso. Isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham gostado do nosso Rápido Café. Muito obrigada novamente por estarem aqui. Tá? Senti honrada ter 2 presidentes, né? Imagina. Essa aqui, a vice-presidente, mas foi presidente, e o outro Sim. presidente também. Sim. Muito obrigada por estarem aqui, por compartilhando conosco esse café. Muito obrigada, Noemi, pelo convite. Né? Eu estendi o Tacílio e falei, vamos prestigiar. Obrigada. E dizer também que lá no Conselho, da vez passada, a Eloy, que participou... Sim, né, verdade, do modo digital. Do modo digital. E que nós temos lá a Comissão da Mulher também. Né? A mulher contabilista, a hora que você precisar de algum apoio nesse aspecto também, estamos à disposição. Sempre, sempre. Fortalecendo a mulher empresária e empreendedora. Nós temos quantas mulheres na contabilidade? Bom, são 44,3% das 7.500. Quase 50%. Quase 50% já. As mulheres estão crescendo aí nessa área. Muito. Muito. Muito bom. E muitas mulheres, assim, excelentes profissionais. Muitas. Gente, termina aqui o nosso programa Amigas de Negócios. Um beijo e fiquem com Deus.